Conheçam o Alfred Nobel, porque maluco, esse cara tinha um problema. A fita é que ele inventou uma parada que deixou ele mais rico do que ele podia imaginar, só que essa mesma invenção ia assombrar a vida dele. Ele nasceu dia 21 de outubro de 1873 na Suécia e desde pivete o problema cercava ele. Primeiro que o moleque nasceu extremamente doente e não podia sair muito de casa. Segundo que 3 meses antes dele nascer, o pai dele, que era um inventor, declarou falência. E como se isso não bastasse, tinha gente atrás do pai dele querendo a cabeça do cara por causa de grana. Mas tudo ia virar bosta quando a casa dos Nobel pegou fogo e os caras literalmente perdeu tudo. E a essa altura, o Alfred, que sofria de convulsões epilépticas, tinha doenças gastrointestinais e um monte de coisa, tava tendo que vender fósforo na rua com seus irmãos. Assim, o que o moleque tinha de problema, ele tinha de inteligente. E a mãe dele, que educou ele em casa, percebeu isso muito rápido. Com 3 anos de idade, o moleque já sabia ler e tava devorando o livro. Mas com 4 anos de idade, a vida da família dele ia mudar pro melhor. O pai dele inventou pro governo russo um tipo de mina explosiva aquática para eles se defenderem contra submarinos inimigos. Então, de repente, a família Nobel estava vivendo uma vida de luxo e eles podiam bancar professores particulares para o Alfred. Ele amava estudar química e línguas, e com 17 anos de idade, ele já sabia falar 5 línguas diferentes. E o pai dele deixou ele tomar conta da parte de laboratório de química da empresa dele. Então, em 1850, o pai do Alfred manda ele estudar em Paris. Lá em Paris, ele conhece um cara chamado Ascânio Sobreiro, que por acaso tinha acabado de descobrir uma pequena coisa chamada nitroglicerina, que basicamente é um composto químico explosivo. Mas quando o Ascânio se ligou no perigo da sua descoberta, imediatamente ele foi completamente contra comercializar esse produto. Futuramente, sobre o que ele descobriu, ele diria: quando eu penso em todas as vítimas das explosões e do caos que foi criado, eu tenho vergonha de falar que fui eu que descobri a nitroglicerina. Mas o Alfred ficou fascinado pela parada. Ele foi para os Estados Unidos estudar mais e lá ele conheceu um cara que meio que incentivava ele a tentar domar a nitroglicerina e fazer ela de uma forma que fosse mais segura. E ele comprou as ideias do mano. Então ele volta para casa com uma ideia na cabeça: tentar domar a nitroglicerina e criar um produto que ajude na construção de túneis para explodir pedaços de terras grandes de forma eficiente e rápida e para botar medo nas nações inimigas. O pai dele também tentou ajudar ele com a invenção, só que nem o cara com todo o conhecimento que tinha conseguia pensar numa forma de transformar a nitroglicerina em algo seguro. Então chega 1859 e com o fim da guerra, a empresa do pai do Alfred vai à falência, porque as pessoas não estão comprando mais minas aquáticas nem armamentos. Só que em 61 eles iam virar o jogo novamente, porque o Alfred finalmente descobriu uma forma segura de detonar a nitroglicerina. Então os caras começam a fabricar o produto em massa e o bagulho tá vendendo que nem água, como vocês podem imaginar. E é aí que o bagulho fica sinistro, porque pouco tempo depois rolou uma explosão na fábrica e nessa explosão morreram 5 pessoas, uma delas sendo o irmão mais novo do Alfred. Então o Alfred, sofrendo muito pela morte do seu irmão, resolveu nunca mais mexer com esse tipo de explosivo. Só que não, porque segundo o Alfred, se eu parasse com o meu projeto ali, ia ser um desrespeito à morte do meu irmão. Eu sei que ele ia querer que eu continuasse com o bagulho e deixasse mais seguro. Em 1867 ele consegue realmente fazer isso. Ele cria um produto chamado Dinamite. Ele começa a vender o produto dele em massa. Tipo assim, do dia pra noite o cara ficou mais rico do que vocês podem imaginar, meu irmão. E em nenhum momento ele achou que podia dar merda, porque segundo ele, é mais fácil o meu produto, o Dinamite, levar nós à paz do que convenções mundiais. Exércitos inteiros podem ser destruídos em um segundo. Todo mundo vai preferir a paz. E ele estava completamente errado. Ele subestimou a capacidade humana. É isso, anos vão passando, ele vai abrindo fábrica atrás de fábrica em todos os países do mundo e ele vai ganhando um dinheiro absurdo. Mas em 1888, o irmão mais velho dele faleceu. E os jornais confundiram e acharam que na verdade foi o Alfred que tinha morrido. Então começa a sair uma porrada de matéria em vários jornais sobre a morte dele. E foi ali que ele percebeu como o mundo enxergava ele. Nomearam ele de Mercador da Morte. Aqui tá escrito Dr. Alfred Nobel, que fez uma fortuna achando formas de matar mais pessoas com mais velocidade do que nunca antes, morreu ontem. Então aí ele parou pra pensar no legado que ele tinha deixado pra humanidade, o que ele tinha feito, como iam lembrar ele, e ele decidiu que ele queria fazer algo de bom antes de ir embora. Então, junto com seu advogado, ele demorou uns 2 anos para escrever o seu testamento, onde ele criou um sistema. No testamento, ele deixa 94% da sua fortuna, que em dinheiro de hoje em dia equivale mais ou menos a 250 milhões de dólares, para premiar as pessoas que mais beneficiaram a raça humana no ano anterior. Ele criou 5 categorias: física, medicina, química, literatura e paz. E hoje nós conhecemos esse prêmio como o Prêmio Nobel.